Por que ser homossexual é pecado? Bom, para responder a sua pergunta, eu irei ter que voltar desde a criação do mundo. E eu vou tentar resumir o máximo rápido possível. Quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo perfeito. Então, Ele criou Adão e Eva, homem e mulher. Ele estabeleceu um plano sobre o relacionamento sexual, que é entre um homem e uma mulher. Este foi o plano de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu tanto a natureza humana quanto a natureza animal. Que podemos perceber que tem animais que têm comportamentos como matar o próprio filhote, ou até mesmo cisnes terem o comportamento de se relacionar entre si. E muita gente pode usar isso como argumento que se o cisne é assim, então nós também devemos ser assim. Se o cisne é gay, então isso significa que não é pecado seguir. Na verdade, não é isso. Na verdade, o plano que Deus estabeleceu originalmente foi que o relacionamento seria entre homem e mulher, dentro do casamento. Vemos que muita gente só coloca em ênfase a homossexualidade. Sim, de fato, é pecado o ato homossexual, mas também devemos lembrar que o ato de adulterar, de trair, o ato de cobiçar, o ato sexual fora do casamento também é pecado. Então, não é porque uma pessoa é homossexual que ela vai ser menos do que uma pessoa que é hétero. Muita gente se esconde atrás da heterossexualidade para tentar se sentir superior a quem é homo. Então, tente entender que, de fato, é pecado sim, porque foge do plano estabelecido por Deus. Mas devemos entender que Deus ele enviou o seu Filho amado para morrer por todos nós, tanto pelos héteros como pelos homossexuais. E o que Deus vê na prática, ele vê o sacrifício da cruz e não se você é hétero ou homossexual. Porque todos nós nascemos com a natureza humana corrompida, e isso é fato. Nós nascemos com a carne, com os desejos. E o que devemos fazer com isso não é você tentar fingir ser outra pessoa, não. Mas sim você negar os seus desejos. É você não praticar aquilo que o seu coração deseja, mas você buscar o sacrifício da cruz, você buscar ser enterrado em Cristo. E é claro, para quem que é cristão e é homossexual, devemos entender que ele não é inferior a ninguém e nem superior a ninguém. Ele é assim como qualquer outro cristão. Ele não é maior nem menor, todos nós somos pecadores do mesmo jeito. E Jesus, ele tem o poder para salvar todos nós. Isso é o Evangelho, é a boa notícia. Nós nascemos mortos em nossos pecados e Cristo veio, morreu por nós para que por meio da sua morte e da sua ressurreição pudéssemos morrer para a carne e ressuscitar para viver uma vida com Cristo. Então, sim, é pecado ser homossexual, mas isso não vai, definir o seu valor, porque, claro, que nós somos pecadores e Deus ele enviou seu Filho para morrer por nós. E isso nos traz uma esperança de que há uma solução para uma salvação. E é claro que esses desejos, eles não vão sumir. Eu me converti e agora esse desejo vai sumir. Não, não tem isso. Esse desejo vai continuar com você até a sua morte. E eu nasci assim e vou morrer assim. Verdade, você nasceu assim e você vai morrer assim. Mas Cristo nos convida para viver uma nova vida. Ele nos convida para viver com Ele, com uma nova vida. Ele quer trazer a vida para nós, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos cegos, vivendo na prática do pecado sem enxergar. E Cristo não quer isso, porque o salário do pecado é a morte. Todo pecado traz a morte. Seja o adultério, seja de trair, mentir, roubar, e até a homossexualidade traz a morte espiritual, tanto a espiritual quanto o físico, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. E como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então a morte entrou no mundo. O pecado corrompeu a natureza humana, corrompeu a natureza que Deus criou. E isso, infelizmente, é uma realidade. O pecado, ele traz a morte para nós. E é isso que o Evangelho traz. O Evangelho traz a boa notícia de que nós estávamos mortos, mas Cristo veio trazer a vida para nós. Então, Cristo nos chama todos os dias para o arrependimento, não só o hétero, mas também o homossexual. Então, Deus nos chama para o arrependimento, todos nós. E respondendo a pergunta, sim, é pecado, foge do plano estabelecido por Deus. E o que os animais fazem não é parâmetro moral para nós, porque os animais eles são seres irracionais. Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, assim como o ser humano foi criado. Então é até meio estranho igualar o animal com o ser humano. Pegar algo que o animal pratica como parâmetro moral para o ser humano, que isso não é lógico.
Tanto que se a gente for ver o lado dos cisnes, que são, tipo, tem aquela prática de casal entre do mesmo sexo, se a gente for igualar com os outros animais, que tem animal que até mata o próprio filhote, isso não tem uma lógica, não tem como você comparar o parâmetro moral de um animal com o ser humano, porque o animal o que ele faz é por instinto, já o ser humano o ser humano ele tem racionalidade. Deus criou o ser humano com racionalidade, com emoções, ou seja, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. O pecado ele corrompeu a natureza humana e a natureza animal. Então é isso que devemos entender. E é com amor e carinho que eu falo isso, não para condenar os outros, não para pegar isso como uma faca e enfiar no peito dos outros, mas como uma forma de mostrar para você que há esperança ainda.